No último vídeo dessa série que trata do tempo da restauração de todas as coisas, nós estivemos no Monte Gerizim para testemunharmos a respeito da destruição de Israel, o reino do norte, por causa da sua idolatria. Em 722 a.C., eles foram invadidos pela Assíria e nunca mais voltaram a ser uma nação. Neste episódio, nós iremos até Jerusalém, no Parque Davidson Center, onde nós vamos testemunhar a respeito da punição, do castigo que Deus havia prometido para Jerusalém e para o templo, por causa também da sua idolatria. Na dedicação do templo, Deus fez muitas promessas para todo o povo de Israel, mas também disse que se eles desobedecessem, eles seriam punidos. Lá em 1 Reis, capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a essa terra e a esta casa? O profeta Miqueias também anunciou que Jerusalém se tornaria um montão de pedras, que o monte do templo seria tomado por mato, assim como o norte, Israel, transgrediu contra o Senhor e foi punido, também Judá, o reino do sul, transgrediu contra os mandamentos do Senhor e foi castigado. Jerusalém foi destruída por 2 vezes, o templo foi destruído, ambas as vezes no dia 9 do mês de Áviv, o dia mais triste do calendário judaico. A primeira vez pelo imperador Nabucodonosor, a segunda vez pelo general Tito de Roma. Então eu quero que você venha comigo até o Parque Davidson Center, em Jerusalém, para conhecermos um pouco mais a respeito do cumprimento de todas as palavras que o Senhor libera. Shalom! Nós estamos aqui em Jerusalém, na frente de escadas que são escadas originais que davam acesso ao templo de Jerusalém, construído por Salomão, ampliado, reformado por Herodes. É o templo da época de Jesus Cristo. Lembre-se que quando Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência, depois Deus deu mandamentos, princípios, deu a Torá como instruções para o povo de como eles deveriam viver, como eles deveriam proceder e que deveriam amar e adorar somente ao Deus de Israel. E Deus falou que se eles fizessem isso, seriam grandemente abençoados na sua produção, na sua descendência, em todas as coisas, eles seriam grandemente abençoados. Entretanto, se eles desobedecessem os mandamentos de Deus e seguissem após falsos deuses, eles seriam castigados, seriam punidos. E realmente isso aconteceu quando eles foram tirados daqui e levados para o cativeiro na Babilônia, e lá permaneceram 70 anos. A restauração da Babilônia não restaurou o reino a Israel como o trono de Davi e de Salomão, e o judeu estava aguardando que isso acontecesse. Lembre-se que quando Deus fala a respeito da punição, ele diz especificamente, lá em Levítico 26, no versículo 33, fala: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Quando Jesus esteve aqui, há 2000 anos atrás, ele disse também aos seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra. E realmente o templo foi destruído, a cidade foi destruída, o general Tito invadiu Jerusalém e cerca de 1 milhão de judeus foi executado pelo
pelo Império Romano, pelos soldados romanos, e cerca de 97 mil judeus foram espalhados por toda a terra. Hasta 1967, novamente, eu falo que não se fizeram pesquisas arqueológicas porque os otomanos não permitiam. Mas quando em 67 nós reconquistamos Jerusalém, começamos a limpar todo este lugar que você vê detrás nosso. Você vê esta montanha de pedras. Todo esto era uma montanha de pedras que eram parte do templo e parte da muralha externa do templo. Quando começamos a limpar e ordenar o que acontecia acá, encontramos esta pedra, que é como a pedra do pináculo de la muralha externa, e aqui com um letreiro muito claro em hebraico, que diz Lebeit Tkiah Lehavdil Ben Kodesh Leyom, lugar para tocar as trompetas para separar do sábado de los demás dias da semana. Este é o lugar onde estavam acá os levitas e tocavam a trompeta para separar o sábado, anunciando a chegada do Shabbat. Hemos volto depois de 2000 anos no mesmo local onde aconteceu. Mas isto deveria estar aí arriba. Sim. Algum dia, quando se reconstruya o templo, provavelmente esta pedra sea subida allá arriba. Sim. Toda persona que viene a la tierra de Israel generalmente ve personas vestidas de preto. E me perguntam, Salo, que são essa gente vestida de preto? São gente que ainda está de luto por lo que aconteceu há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Ou seja, o dolor de la destrucción de Israel, do templo, do reino, ainda está no coração da gente. A palavra profética de Jesus se cumpriu e por 2000 anos Israel deixou de existir. O povo judeu ficou espalhado por todos os lados, por todas as nações da terra. Só que Deus falou que puniria Israel por causa da sua desobediência, mas Deus também anunciou um tempo de restauração. O profeta Oséias, falando a respeito disso, da restauração, no capítulo 6 ele diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Veja só, Deus foi quem puniu por causa da desobediência. Mas Deus tem uma aliança perpétua com seu povo. E disse que puniria, mas a punição não seria para sempre. Deus, ele fez a ferida, mas ele próprio a liga, ele próprio restaura a nação. E Oséias ainda dá uma dica do tempo de que isso aconteceria. Falou, olha, ele nos feriu, mas voltemos para ele, porque ele nos ligará. E quando isso vai acontecer? Depois de 2 dias, nos revigorará, porque foram destruídos e espalhados. Logicamente que Oséias não está falando de dias de 24 horas. Oséias está falando de dias proféticos. O apóstolo Pedro, ele fala que, profeticamente, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 dias depois da destruição, ou 2000 anos depois da destruição, é o tempo de revigorar, de restaurar, de o povo voltar para sua terra, e no terceiro dia, que é o terceiro milênio, que nós já estamos nele, é o tempo de a nação de Israel viver diante dele, porque Jesus virá no terceiro dia, o terceiro milênio, governar por 1000 anos a partir de Sião, a partir de Jerusalém. Então nós estamos no linear do segundo para o terceiro milênio. Jesus está voltando para governar a terra. E Israel é o relógio, Israel é o sinal de Deus para isso. Então esteja preparado, porque o tempo profético é esse, tempo da restauração de todas as coisas. Em breve, Jesus estará aqui governando sobre toda a terra. Se prepare, porque Jesus está retornando. O próprio Deus de Israel endureceu o coração do seu povo e lhe cegou os olhos. Isso para que o evangelho e a salvação pudesse chegar até nós, os gentios. Mas antes da transgressão do seu povo, Deus já tinha uma solução, Deus já tinha prometido que ele restauraria as 12 tribos e que todo o Israel seria salvo. Eu e você estamos esperando pela volta de Jesus e queremos governar com ele por 1000 anos.
Porém, para que isso aconteça, é necessário que a restauração completa de Israel aconteça. E o profeta Oséias, ele deu uma boa dica de quando isso aconteceria. Ele disse que no terceiro dia, que Jesus ele voltou aos céus, passam-se 2 dias, 2000 anos, e no terceiro dia milenar, terceiro dia profético, Jesus volta, ele sara a ferida, ele restaura o seu povo, a sua nação, e estabelece o seu governo milenar, vai reinar sobre todo mundo, a partir de Sião, de Jerusalém. E a tradição judaica diz que o Messias vai governar sobre a terra no 7º milênio, no Shabá milenar. O calendário judaico está no ano 5780, ou seja, no final do 6º milênio, pela nossa maneira de contar. Porém, o dia em Israel não começa à meia-noite, às 0 hora, ele começa ao pôr do sol do dia anterior. Então, 5.780 anos significa que hoje nós estamos às 18 horas e 44 minutos da sexta-feira. Ou seja, já acabou o 6º dia, nós já entramos no Shabá, nós já estamos no 7º ano milenar. Ou seja, o dia milenar do Senhor vir governar sobre a terra. E nós queremos provar para você, através de fatos que comprovam o tempo da restauração de todas as coisas em Israel, através de vídeos que nós ainda vamos postar aqui nesse canal. Que Ezequiel, ele viu campos de concentração, ele viu os ossos dos judeus que foram mortos no Holocausto. No Brasil, nós não sabemos o que é guerra. Aconteceu a guerra de tanques mais grande da história. Shalom! Então se inscreva nele, acione o sininho e acompanhe o desenvolvimento dessa prova, desse testemunho de que nós estamos vivendo um tempo profético maravilhoso. E se prepare porque Jesus está voltando e eu quero te ver na eternidade.